Ray Ferrier pode muito bem ser o pai mais irresponsável que se possa imaginar. Ele quebra uma janela depois de discutir com o seu filho chamado Robbie Ferrier, deixa de preparar o almoço e deixa sua filha de 8 anos chamada Rachel Ferrier para pedir comida sozinha. Enquanto isso, ele fecha a porta, adormece e ao acordar serve-se da comida que sua filha pediu. Quando seu filho mais velho o cumprimenta sem se dirigir a ele adequadamente, ele sai abruptamente em seu carro. No entanto, sua expressão muda drasticamente quando ele percebe que precisa do carro para um trabalho à tarde no cais. Ray corre para a rua apenas para notar as pessoas olhando atrás dele. Até os motoristas que passam param para olhar. Virando-se para trás, ele vê um enorme buraco no céu. Uma visão tão estranha que todos correm para o quintal para uma visão melhor. O vento começa a aumentar e o buraco parece puxar o ar. Mas logo o vento diminui e os raios enchem o céu. Inicialmente divertido, Ray observa. Mas quando os raios se aproximam, o medo toma conta e ele corre para dentro com sua filha. Ele garante a ela que um raio não atinge o mesmo lugar 2 vezes. Mas no momento seguinte, essa afirmação é refutada. Boltz atingiu repetidamente o mesmo ponto, aterrorizando a dupla para que se escondesse debaixo da mesa. O tempo passa e o relâmpago finalmente cessa, mas a casa perde energia. Luzes, telefones e até relógios param de funcionar. Ray diz à filha para ficar parada enquanto ele investiga apenas para encontrar seu filho mais velho correndo para casa. Pedindo ao filho que fique com a irmã, Ray percebe que todos os carros na estrada pararam. Um mecânico explica que o relâmpago fritou todos os componentes. Ray pede ao mecânico para testar uma bobina de carro. Enquanto as pessoas caminham em direção à igreja, Ray ouve falar sobre relâmpagos caindo lá. Juntando-se à multidão, ele descobre uma cratera fumegante no chão. Pegando uma pedra perto do buraco, ele fica surpreso ao encontrá-la gelada em vez de quente. De repente, tremores emergem da cratera, ficando mais fortes a cada segundo. Rachaduras se espalham pelo chão, quebrando a calçada e as vitrines. A parede da igreja se desprende completamente e o chão se abre em um buraco enorme. Enquanto Ray se esconde atrás da porta de um carro, um veículo é arremessado para fora do buraco, seguido por uma criatura colossal parecida com um robô emergindo de baixo. O pânico irrompe enquanto as pessoas fogem em todas as direções, mas a besta mecânica permanece imóvel. Ray se aproxima cautelosamente da rua e o monstro emite um som ensurdecedor. Todos congelam, tentando entender o que fará a seguir. Então, em um piscar de olhos, tudo começa a acontecer. Os feixes letais do monstro robô reduzem as pessoas a cinzas instantaneamente onde quer que ataque. Ray corre implacavelmente, impulsionado por uma vontade avassaladora de sobreviver. Escondendo-se atrás de uma casa, ele vê um pai correndo na frente com uma criança nos braços, o que abala sua memória, pois ele tem 2 filhos em casa. Voltando para casa, Ray cai no chão. Sua filha, curiosa, pergunta sobre a poeira branca agarrada a ele. Correndo para o espelho, ele tira as cinzas de seu corpo, sabendo muito bem o que é. Convencido de que não podem ficar, ele pede a seus filhos que arrumem seus pertences para sair imediatamente. No andar de cima, Ray recupera uma pequena caixa de lata escondida debaixo de sua cama, contendo uma pistola que ele nunca usou. Ray sai para a rua com seus filhos e percebe o carro consertado diante. Eles entram, mas o mecânico intervém rapidamente, exigindo que eles saiam. Apesar das discussões acaloradas, Ray se recusa a recuar. Sua filha mais nova soluça no banco de trás, deixando Ray sem escolha a não ser sair abruptamente. Enquanto eles escapam, a chegada de forças alienígenas destrói a ponte e esmaga sua antiga casa, transformando todos os outros veículos na estrada em destroços mutilados. Apenas o carro de Ray permanece funcional, mas os gritos de sua filha para encontrar sua mãe enchem o ar. Ray agora percebe que as explosões emocionais de sua filha decorrem da ansiedade. Desde que se divorciou de sua esposa, os filhos viveram principalmente com ela. Circunstâncias recentes fizeram com que Ray ficasse na casa de sua ex-esposa para trabalhar temporariamente, e agora ele resolve voltar para lá com seus filhos. Uma vez na casa, Ray tenta fazer uma refeição para eles, apenas para descobrir que a caixa que seu filho carrega está cheia de condimento. A cozinha oferece pouco mais do que fatias de pão. Ele tenta preparar sanduíches, mas um se recusa a comer e a outra tem alergia a amendoim. Frustrado e oprimido, Ray desmorona. Sua inexperiência como pai, juntamente com o caos ao seu redor, torna-se flagrantemente evidente. Apesar das incertezas, ele sabe que eles têm que sobreviver à noite. Ray leva as crianças para o porão, onde monta um espaço seguro. Armado com a pistola, ele vigia enquanto eles descansam. Tarde da noite, uma explosão ensurdecedora o acorda. As luzes piscam e o ruído se intensifica. Seu filho Rob, agindo rapidamente, muda sua irmã para uma sala de tubos mais segura. Assim que as chamas rompem o porão, Ray fecha a porta. A família se amontoa na sala de tubos, suportando uma noite aterrorizante. De manhã, Ray emerge do porão para uma cena de devastação. A casa está em ruínas e um acidente de avião nas proximidades deixou destroços espalhados por toda parte. Entre os escombros, um homem idoso puxa uma caixa de ferro do avião que contém comida e água. O homem é um repórter de TV e uma colega informa a Ray
que robôs alienígenas triangulares apareceram em todo o mundo, aniquilando sistematicamente todas as cidades em seu caminho. A repórter explica ainda a Ray que suas imagens mostram alienígenas usando raios para entrar em espaços subterrâneos. Observando sua van ir embora, Ray decide que eles não podem ficar mais. Ele rapidamente carrega sua filha e filho no carro, determinado a ir para Boston, onde moram os pais de sua ex-esposa. Ele acredita que sua mãe pode ter ido para lá. Assim, essa família não confiável de 3 pessoas começa sua fuga mais uma vez. Para evitar chamar a atenção para o carro, Ray opta por estradas secundárias. Robbie, no entanto, permanece em um estado altamente agitado, expressando um desejo imprudente de encontrar e lutar contra a alienígena. Em sua idade rebelde e fervorosa, ele parece destemido, enquanto Rachel, a mais nova, interrompe sua jornada, dizendo que precisa de uma pausa para ir ao banheiro. Ray relutantemente encosta e Rachel corre para trás das árvores em busca de privacidade. Vagando em direção a um rio, ela se depara com uma visão horrível, corpos flutuando na superfície da água. Chocado e prestes a gritar, Ray rapidamente cobre os olhos e a leva embora. Só então, um comboio militar se aproxima, chamando a atenção de Robbie. Seus olhos se iluminam e ele corre em direção aos soldados, na esperança de se juntar a eles no campo de batalha. Isso leva a uma discussão acalorada entre Ray e Robbie. Robbie, ressentido com seu pai há anos, o acusa de covardia e falta de responsabilidade. Ele até declara sua intenção de deixar a família e ir para sua mãe. Rachel intervém, correndo para o lado de Robbie, sua presença o suaviza e ele relutantemente a carrega de volta para o carro. Enquanto isso, Ray, sentindo-se totalmente derrotado, duvida de sua capacidade de ser um pai capaz. Eles retomam sua jornada, mas logo encontram uma multidão de refugiados na estrada à frente. A visão de seu carro em movimento chama a atenção e as pessoas começam a cercá-los. Desesperada, a multidão bate nas janelas, gritando para ser deixada entrar. Alguns até recorrem a quebrar o vidro. Ray tenta acelerar, mas uma mulher segurando um bebê aparece de repente na frente do carro. Desviando para evitar a DA, ele bate em um poste telefônico. O impacto imobiliza o veículo e a multidão desce sobre ele. As janelas se estilhaçam e Ray e Robbie são arrastados para fora do carro. Ray luta para proteger sua filha, enquanto Rachel tenta sair, mas é bloqueada por um homem que luta para entrar no carro. Um tiro soa de repente e Ray finalmente usa sua pistola. Ele consegue resgatar Robbie, que está ensanguentado por causa de uma surra, mas imediatamente sente outra arma pressionada contra sua cabeça. Um homem exige seu carro, gritando para que ele largue a arma. Sem escolha, Ray se rende, pegando Rachel com cuidado. Outra pessoa pega a pistola do chão enquanto a família fica presa. Ray leva as crianças para se esconderem dentro de um restaurante próximo. Eles mal se sentaram quando o som de tiros irrompeu do lado de fora. As ruas se transformam em caos, com pessoas lutando desesperadamente pelo veículo. Pela primeira vez, Ray, que tem contido suas emoções pelo bem de seus filhos, começa a chorar na frente deles. Sem carro disponível, eles não têm escolha a não ser andar como todo mundo. Seguindo a multidão, eles seguem para o cais, onde um grande barco é colocado para transportar as pessoas através do rio. De repente, Rachel percebe bandos de pássaros voando caoticamente no céu. Alarmada, ela agarra a mão do pai. Sentindo que algo está errado, Ray se vira, apenas para ouvir um barulho ensurdecedor. Um enorme robô alienígena aparece no topo de uma montanha próxima. O pânico se espalha rapidamente entre a multidão. O fluxo anteriormente ordenado de pessoas se transforma em uma debandada frenética em direção ao bar. A tripulação, percebendo o caos, pede aos soldados que bloqueiem a multidão esmagadora e se preparem para lançar o barco imediatamente. Ray e seus filhos são retidos pelos soldados, que se recusam a deixá-los embarcar, apesar de seus apelos. À medida que o cais fica cada vez mais lotado, Ray aproveita a oportunidade. Ele leva as crianças até a beira do cais e consegue escorregar para o convés enquanto os soldados estão distraídos. Muitos outros são deixados para trás, com alguns desesperadamente agarrados ao passadiço elevado do navio. Robbie percebe isso e, sem hesitar, sobe para ajudá-lo. Vendo a bravura de seu filho, Ray sente um raro momento de orgulho. No entanto, sua segurança é de curta duração. O capitão vê uma luz brilhante na água e momentos depois, um robô alienígena colossal emerge de um redemoinho. A máquina vira o barco jogando todos no rio. Ray e seus filhos mergulham na água. Um carro desliza do navio afundando, colidindo com eles e impulsionando-os para longe. Lutando para a superfície, eles veem os tentáculos do robô alienígena se debatendo na água, atacando indiscriminadamente. Ray e Robbie conseguem nadar para o outro lado, onde uma cena horrível os espera. A encosta se tornou um campo de batalha, com os robôs alienígenas massacrando humanos impiedosamente. Ray continua fugindo com seus filhos, mas o lado oposto da montanha está envolto em fogo e caos. Veículos militares rugem em direção ao conflito, e Robbie, dominado pela emoção, tenta correr em direção ao campo de batalha. Ray, desesperado para detê-lo, coloca Rachel em uma árvore por segurança e persegue seu filho. Robbie chega a um grupo de soldados, mas apesar das tentativas de Ray de argumentar com ele, o menino se recusa a ouvir. Em meio ao fogo de artilharia,
artilharia ensurdecedor, Robbie está determinado a lutar contra os alienígenas, sem saber que as armas dos militares são ineficazes contra os robôs. Enquanto isso, um casal percebe Rachel na árvore e tenta levá-la embora. Ray está preso entre convencer Robbie a ficar e proteger sua filha. Robbie, perdido em seu fervor, não pode ser persuadido. Percebendo que não pode mais segurá-lo, Ray relutantemente deixa seu filho ir. Eles trocam um olhar final, possivelmente a última vez que se verão, antes de correr em direções opostas. Ray volta seu foco para o casal que tenta levar Rachel. Alcançando-os, ele consegue recuperar sua filha. A montanha de repente explode em chamas e Ray sabe que seu filho provavelmente se foi. Em sua fuga, Ray rapidamente pega sua filha e se esconde no porão de uma casa. Ele não tem tempo para avaliar a situação ou entender quem mora lá. Tentando confortar Rachel, Ray garante a ela que Robbie voltará e que sua mãe pode estar fazendo chá, esperando que eles voltem para casa. Mas Rachel entrega a ele um certificado que ela está segurando, que ela ganhou por ficar em terceiro lugar em uma corrida de cavalo. Desta vez, Rachel não chora nem grita. Em vez disso, ela consola seu pai. Ela então se vira, fecha os olhos e adormece pacificamente. Lágrimas brotam dos olhos de Ray quando ele canta uma canção de ninar para Rachel pela primeira vez. Enquanto isso, o dono da adega oferece uma bebida a Ray. Enquanto conversam, Ray percebe que o homem está um pouco desequilibrado. Ele agradece ao homem por abrigá-lo, mas logo ouve barulhos do lado de fora. Espiando por uma pequena janela, ele vê o chão do lado de fora repleto de robôs alienígenas. Fica claro, o homem não está se escondendo, mas esperando para enfrentar os alienígenas. Ele deixou Ray e Rachel entrarem apenas para recrutá-los para sua luta. Ray percebe que isso não é um santuário, mas uma armadilha armada por um louco. Naquele momento, o olho de detecção de uma máquina alienígena entra no porão, procurando a presença humana. Ray rapidamente guia Rachel para se esconder em silêncio. O homem acidentalmente esbarra em um armário enquanto foge do olho de detecção, o que faz com que ele se aproxime. Todos se mudam rapidamente para uma sala dos fundos. Ray posiciona um grande espelho e quando o olho de detecção chega, seu reflexo desorienta a máquina. Ele hesita e começa a sair. No entanto, Rachel escorrega e seu sapato chama a atenção. O dispositivo se vira para trás, aproximando-se lentamente. Quando ele circula pelo espelho, tudo o que encontra é o sapato. Então finalmente se retira. Assim que Ray e os outros começam a respirar novamente, novos sons surgem. Criaturas alienígenas com formas bizarras rastejam para o porão. Estes são os seres que operam os robôs. Os alienígenas vasculham armários e inspecionam pertences humanos deixados para trás. O homem do porão, horrorizado e enfurecido, tenta atirar em um dos alienígenas, mas Ray o impede. Um tiro condenaria todos eles. Então um som vem do céu, aparentemente um sinal de algo, chamando a atenção dos alienígenas. Eles se retiram do porão para investigar. O homem do porão, furioso, amaldiçoa Ray, chamando-o de fraco. Do lado de fora, os robôs ainda estão ativos, borrifando o sangue humano para nutrir estranhas vinhas vermelhas que crescem rapidamente. Parece que os alienígenas estão transformando a Terra, remodelando seu ambiente para atender às suas necessidades. O homem enlouquecido do porão continua gritando incessantemente, e Ray percebe que ficar lá por muito mais tempo inevitavelmente leva ao desastre. Para proteger sua filha, Ray venda os olhos de Rachel com um pano e pede que ela cante uma canção infantil para si mesma. Ele então entra no quarto do homem do porão, fechando a porta atrás dele. Ray toma uma decisão sombria. Se eles quiserem sobreviver, ele tem que eliminar o homem. Depois do que parece uma eternidade, Ray emerge da sala, sua exaustão gravada em seu rosto. Rachel, vendo seu pai cansado, sobe em seus braços, sentindo sua necessidade de conforto. Enquanto Ray está deitado no sofá, com o corpo pesado de fadiga, Rachel permanece alerta. Com os olhos bem abertos, ela se senta de repente, sua sensação natural de perigo entrando em ação. Um grito agudo dela sacode Ray. Acordado, pega um machado, ele ataca a sonda de detecção que entra no porão. Rachel, apavorada, sai correndo do porão e Ray a persegue apenas para perdê-la de vista. Procurando desesperadamente, ele não vê nenhum sinal de Rachel até que um robô desce nas proximidades. Ray se esconde em um carro abandonado enquanto os tentáculos do robô o derrubam. Finalmente, ele vê Rachel parada em uma encosta. Enquanto ele corre em direção a ela, os tentáculos se estendem, capturando Rachel. Determinado a salvá-la, Ray encontra uma granada no carro e a arremessa no robô. Para sua consternação, a granada explode contra um escudo protetor, deixando o robô ileso. A explosão, no entanto, chama a atenção do robô e agarra Ray, jogando-o em uma gaiola cheia de outros humanos cativos. Dentro da gaiola, Ray encontra Rachel, petrificada, mas aliviada ao ver seu pai. Os humanos estão indefesos enquanto os tentáculos dos alienígenas alcançam a gaiola, arrebatando as pessoas uma a uma para serem consumidas. Quando é a vez de Ray, ele se apega à granada que trouxe. Enquanto ele está sendo arrastado para a nave alienígena, os outros cativos o puxam de volta, salvando-o da boca da nave.
A preparação de Ray vale a pena. Ele já puxa o pino da granada. Uma enorme explosão abala a nave alienígena por dentro, e a gaiola desaba. Em meio ao caos, os humanos escapam do robô em colapso. Rachel mal pode acreditar. Seu pai derrubou a nave alienígena. A jornada ainda não acabou, mas Ray e Rachel finalmente chegam a Boston. Lá, Ray percebe que as vinhas alienígenas em uma estátua estão murchando, tornando-se quebradiças e desmoronando em pó ao menor toque. Perto dali, um robô alienígena está desmoronando. Quando Ray questiona o soldado, ele descobre que os robôs não estão sendo derrotados por humanos, mas estão caindo por conta própria. Quando outro robô alienígena aparece, os soldados conduzem os civis para abrigos antiaéreos. Mas Ray vê um bando de pássaros pousando no robô, um sinal claro de que seu escudo protetor se foi. Ele alerta com urgência o soldado, que imediatamente transmitem a informação. Foguetes cruzam o ar, desencadeando uma explosão implacável na máquina alienígena desprotegida. O robô entra em colapso após mais alguns ataques, e os soldados o cercam com cautela. De repente, uma escotilha superior se abre, liberando um jato de líquido, seguido por um braço alienígena se esticando. O alienígena está sem vida. Sua causa de morte não é clara. Logo depois, mais alienígenas começam a morrer em grande número. Os cientistas acabam descobrindo que os micro-organismos da Terra os infectaram e o eliminaram. Enquanto os humanos enfrentam inúmeros vírus ao longo de milênios, nossa resiliência prova que somos os verdadeiros mestres deste planeta. Ray finalmente chega à casa dos pais de sua ex-esposa, reunindo sua filha com a mãe dela. Para seu alívio esmagador, seu filho Rob também está vivo. O pai e o filho se abraçam com força, seu vínculo é fortalecido pelas dificuldades que enfrentam.